Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse momento em que a gente roda Brasil afora para trazer as informações para você sobre os principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora então falar com Edio Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural lá de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Edio. Um bom dia, Letícia. Bom dia aí aos produtores rurais que acompanham aí o Notícias Agrícolas. E é bom estar aqui sempre no programa de vocês para a gente estar trazendo algumas questões pontuais do que está acontecendo, do que vai acontecer para a próxima safra. Edio, me diga uma coisa, vamos começar assim pelo finalzinho, né, da colheita do milho, que está praticamente terminada aí em Marechal. Conta um pouquinho pra gente, o clima contribuiu para a colheita desse milho? Foi possível colher ali dentro do ritmo que é normal aí para o município? Sim, Letícia, nós aqui estamos praticamente com a colheita totalmente concluída. Temos algumas áreas pontuais, mas bem pontuais mesmo, né? Mas praticamente encerradas aí as colheitas do milho. A safrinha ela veio se desenvolvendo até de uma certa forma razoável. Nós tivemos aí uma projeção de colheita de umas 120 sacas por hectare. Não conseguimos atingir essa quantidade ou esse volume por hectare, devido a questões aí que nós tivemos algumas partes do município com veranicos e também agora no finalzinho nós tivemos aí no milho plantado um pouco mais tarde, nós tivemos aí ventos fortes que acabaram provocando o acamamento do milho. Mas de uma certa forma aí nós devemos fechar em torno de 105 sacas por hectare, que a considerar as médias dos últimos anos, as médias anuais, é uma safrinha até, ou segunda safra até relativamente boa. E Edio, me diga uma coisa, você comentou sobre questões climáticas, né, que afetaram essa média de produtividade do município para o milho safrinha. Houve alguma pressão por pragas e doenças que também tenha contribuído de alguma forma para essa redução, então, do que se esperava e do que de fato foi produzido de milho por aí? Ou realmente o clima foi o que pesou mais? Na verdade, assim, nós até conseguimos aí uma produtividade média, então, razoavelmente boa em relação aos últimos anos. Tivemos, assim, uma pressão até bastante grande em relação ao percevejo barriga verde. Tivemos um pouquinho de a pressão sobre a cigarinha também, né? Ela acaba, queira ou não queira, ela tem uma certa interferência na produtividade, ainda mais quando nós falarmos de híbridos que não têm uma certa tolerância a ela. Mas assim, o produtor fez os manejos aí adequados, né, para a cultura do milho. Nós tivemos aí também uma questão de acompanhamento, um programa, um projeto aí de alerta cigarinha em nosso município, onde também ajudou um pouco a entender sobre essa praga e também o quanto ela estava aí no momento na lavoura, a presença dela com o desenvolver da cultura do milho. E Ed, essa coleta de amostras, né, esse controle aí que foi feito então da cigarrinha, foram 70 propriedades rurais que foram monitoradas? Isso foram 70 propriedades monitoradas semanalmente aqui no município de Marechal Cândido Rondon. Então, nós tivemos aí uma questão muito legal aí que nós conseguimos unir a iniciativa privada com a iniciativa pública. Então, teve um trabalho muito bom, muitas pessoas envolvidas nesse projeto, empresas, enfim, entidades. Nós, como sindicato, também ajudamos aí comprando as armadilhas, que eram feitas trocas aí semanalmente e encaminhadas aí para fazer a questão da avaliação se essa cigarinha estava contaminada ou não. Então, foi um projeto aí amplo durante todo esse evento da cultura do milho segunda safra. E, inclusive, amanhã, dia 5 de setembro, vai ter uma apresentação, tanto presencial, mas quem quiser acompanhar pelo YouTube também, no canal do Sindicato Rural aí de Marechal Cândido Rondon, vai poder ver os resultados desse projeto, Edio? Sim, nós amanhã então estaremos fazendo esse fechamento, né, desse evento, né, nós teremos aí, então amanhã na Cimacar.
Quem quiser aí participar presencialmente, aí que está acompanhando nós aí na região aí que é mais próximo, então teremos aí amanhã à tarde a apresentação desse trabalho aí na Acimacar, às 14 horas. Então vai ser apresentado toda essa questão do projeto, desde o seu início até a sua finalização, né, que vão ser apresentados todos os dados, monitoramento de quando essa praga tem uma intensidade maior ou menor. Então, fica aqui o nosso convite a você, produtor rural, tanto aqui do nosso município de Marechal Cândido Rondon, mas sim de outras regiões, porque essa praga ela está, digamos assim, presente em todos os estados aí produtores de milho. Então, nós teremos esse evento. Se você quiser acompanhar, entra no site agromarechal.com.br, é o site do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Então, aí também então, nós teremos o link aí para você, produtor rural, poder estar acompanhando todo esse desenvolvimento desse projeto. E se você também que acompanha pelo YouTube, que prefere também essa plataforma, né, Edio? Se você procurar ali Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e achar o canal ali do sindicato, também vai ter a transmissão por ali, por volta da 1h30 da tarde, correto? Por volta de 1h30 da tarde, nós devemos aí já estar iniciando aí a esse evento. E Edio, me diga uma coisa, teve essa diminuição na média de produtividade do milho, mas como que fica a questão das vendas? Como que está o ritmo de vendas do milho por aí? A gente sabe que o preço caiu de maneira generalizada pelo Brasil. Em que ritmo que o produtor está vendendo esse cereal? Assim, o que a gente vem acompanhando é que existem fixações, sim. O produtor acaba tendo que muitas vezes fixar esse preço, né? Ele precisa estar fazendo aí suas quitações aí de suas, vamos dizer, despesas aí do que ele utiliza na propriedade rural. Mas assim, a gente, últimos dias, até conversando com a questão de assistências técnicas e cooperativas, enfim, empresas, o produtor está preferindo vender ou soja, que a relação hoje ela tá desfavorável para fazer a venda do milho. Então, talvez o produtor está fixando um pouco mais de soja e deixando o milho até para uma especulação aí mais para frente aí para ver se ele vai subir um pouco. Hoje nós temos aí a proporção, ela praticamente está 3 por 1, né? 3 sacas de milho para uma de soja e habitualmente aí o decorrer de longos anos aí geralmente é 2 sacas de milho para uma de soja. Então, o produtor acaba se rescindindo em vender, mas muitas vezes alguns produtores têm que fazer essa venda. E olhando ainda para o milho, né? A gente falando do preço que você deu, quanto que está rodando mais ou menos o valor da saca de milho por aí em Marechal, ô Edio? E quanto que deveria ser para que o produtor tivesse ali uma margem de lucro satisfatória para essa safrinha? Olha, o preço aqui ele está na faixa aí de 43, 44, está variando um pouco de acordo com o mercado aí na bolsa, enfim. Mas assim, ele hoje a esse preço ele acaba não sendo, ou o produtor acaba não tendo aí resultados aí financeiros para a atividade dele. Acreditamos aí, e dependendo também da tecnologia que o produtor utiliza, na cultura ou utilizou na cultura do milho, nós precisaríamos estar em algo em torno de 60 reais a saca do milho para que esses produtores tivessem algum retorno financeiro, digamos assim, um retorno líquido para ele tocar a sua atividade. Daí nós temos aí a questões de ainda produtores de arrendamento, então essa conta ela acaba sendo mais desfavorável ainda. Uhum. Então, precisamos aí que esses preços subam um pouco para que a gente ganhe também um fôlego aí nas vendas. E olhando agora para o que vem pela frente, plantio da soja, como que está a preparação aí em Marechal Cândido Rondon? Olha, os acompanhamentos, ou vamos dizer, o que o produtor precisa fazer, ele está fazendo, né? Principalmente agora, conseguiu fazer uma dessecação muito boa. Nós tivemos aí eventos de chuva que trouxeram uma umidade aí para o mês de agosto, então isso favorece muito a uma aplicação de dessecantes, né? E também, numa aplicação de umidade, aí, com certeza nós temos aí um melhor funcionamento dos
herbicidas aí dessecantes, aí, principalmente no que tange aí ao controle de buva, né? E também um pouco de amargoso aí, que são os maiores problemas. Mas, assim, pelo que a gente vem observando, muitos produtores já fizeram, faltam algumas áreas serem dessecadas, que provavelmente nessa semana estarão sendo feitas, né? E depois nós, dia 11 de setembro, agora abre o zoneamento agrícola aqui, então a gente já vê muitos produtores aí preparando as máquinas, né, para estar lançando a semente no solo. Claro que tendo a umidade e pelo que a gente vem acompanhando aí as questões das previsões meteorológicas, elas devem se confirmar, então nós teremos aí uma umidade já satisfatória para nós estarmos fazendo esse plantio, até de uma certa forma posicionado tanto para as variedades de soja, né, que podem ser plantadas aí já agora no dia 11, 12, enfim, os primeiros dias aí que libera o zoneamento, e também depois concluindo talvez esse plantio de soja, e nós estamos tendo como também implantar a safrinha um pouco mais cedo, para que a gente possa explorar o maior potencial produtivo da cultura do milho. Então, acredito que se nós tivermos aí uma umidade satisfatória, até primeiros dias de outubro já deveremos ter concluído aí a questão do plantio. Mas isso, claro, depende um pouco da questão de clima. E Edio, ainda falando sobre a soja, a compra dos insumos, a gente sabe que alguns deles o produtor ele não tem como, vamos dizer assim, especular muito, né, e demorar muito para comprar, como sementes, por exemplo. Mas e os demais insumos que ele precisa para fazer os tratos culturais na lavoura de soja? Como que está essa preparação do produtor? O produtor já fechou 100% dos pacotes dele ou não? Ainda está ali esperando para comprar alguma coisa? Ou vai deixar de investir em algum tipo de produto? Como que está essa questão? Olha, que nem você comentou aí, muitas questões aí que, digamos, aí da parte de semente, variedades de soja e adubo, o produtor não tem como muito ficar explorando essa questão de fazer essa compra antecipada ou deixar para agora, né? Porque ele precisa garantir tanto aí a variedade, né, que ele vai colocar no sol, e também a questão de adubação, né? Muitas vezes aí ele acompanha as análises de solo, então você tem formulações diferentes. Então o produtor precisa trabalhar com essa questão antecipada da compra de principalmente estes dois insumos, juntamente aí com a questão de dessecações. E o restante aí a gente está vendo que o produtor muitos produtores, claro, fizeram o pacote, mas nós temos aí muitos produtores também que estão, digamos assim, agora essa parte final aí de fungicidas, que vai utilizar agora no decorrer da cultura, adubos foliares, enfim, alguns inseticidas, então o produtor está ainda, alguns aguardando ainda para fazer a aquisição. Esses, então, são os produtos que tu consegue talvez um pouquinho mais fácil, né? Talvez não na tecnologia que você precisaria de alguns, principalmente fungicidas, né? Certo. Edio, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, portanto, tudo que está acontecendo, seja com safra de milho ou de soja, aí em Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado a vocês que nos colocam aí no canal de vocês, e que nós aí conseguimos estar trazendo algumas informações do que está acontecendo hoje nas nossas lavouras aqui do município de Marechal Cândido Rondon. Agradeço mesmo pela oportunidade e com fé e confiantes aí para uma nova safra do verão. Amém. Amém. Tá, então estivemos com o Ed Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, nos contando então como que foi o finalzinho ali da colheita do milho, safrinha. Segundo ele, 99% das áreas já estão colhidas, tem ali um talhão ou outro que resta ser colhido, mas algo muito pontual. E segundo o Ed, houve uma queda na média de produtividade do que se esperava inicialmente. A projeção inicial para essa safrinha de milho era de cerca de 120 sacas por hectare,
mas o clima acabou atrapalhando um pouquinho e essa média deve fechar na casa das 105 sacas por hectare. Isso porque o milho que foi plantado primeiro teve ali um certo veranico, isso afetou um pouquinho então a produtividade, e o milho que foi plantado mais tarde teve um episódio de ventania que pegou ali parte do município de Marechal e acabou então acamando esse milho. E segundo então o Edio, agora olhando para o plantio da soja, que deve começar a partir do dia 11 de setembro agora, ele explica que a maioria dos produtores já adquiriu a semente, já adquiriu os seus adubos, né? Já fez ali, a maior parte já fez a dessecação do que era necessário, mas muitos deles ainda não fecharam o pacote completo de, por exemplo, inseticidas, alguns adubos foliares, fungicidas, estão ali esperando, portanto, as melhores oportunidades de compra. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.